Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente. Baixe já o app. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. Prefeitura de Florianópolis divulga protocolo que deverá ser seguido quando ocorrer a liberação para a retomada das aulas presenciais na capital. Reunião do grupo de câmaras do Tribunal de Justiça nesta manhã analisou a legalidade de equiparação de salários dos procuradores do Executivo com os da Assembleia Legislativa. A paixão pelo esporte e a preocupação com o meio ambiente resultaram em um projeto que começa a ganhar não só mais adeptos, mas também a oportunidade de voar mais alto, ou melhor, remar mais longe. Projeto catarinense que coleta lixo do mar está entre os 5 finalistas de uma disputa internacional que irá premiar o ganhador com apoio financeiro europeu. E nesta edição você vai conhecer ainda a história do seu Edelim e da dona Maristela, 2 agricultores catarinenses que encontraram na união do casal e na diversidade de produtos o segredo do sucesso para os negócios. Esses são alguns destaques da edição de hoje do Meio-Dia Catarina, que está no ar. A retomada do ensino presencial está autorizada para as regiões com risco moderado ou alto no mapeamento estadual da pandemia da Covid-19. Florianópolis hoje está na situação grave da doença, mas a Prefeitura já definiu e divulgou o protocolo da retomada das atividades. Eu vou conversar agora com a repórter Ana Cristina Machado, que tem mais detalhes para a gente, porque inclusive essa é uma oportunidade das escolas se prepararem com antecedência para quando acontecer essa liberação, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, né? Mesmo que Florianópolis ainda não possa voltar com as aulas presenciais, os critérios, né, o protocolo já foi definido e já foi divulgado. Isso é muito importante porque o protocolo ele é bem extenso, tá? Então as escolas precisam de fato de um tempo aí para se preparar, para que esse retorno seja feito de maneira segura. A gente separou aqui alguns pontos, tá, específicos, porque o protocolo é bem extenso. Então a gente separou alguns que a gente achou que eram mais relevantes para o pessoal de casa entender um pouquinho mais sobre esse retorno das atividades presenciais em Florianópolis. Primeiro, relembrando, né, que esse ensino presencial ele pode ser feito apenas nas regiões com risco moderado ou alto no mapeamento do estado e que cada escola vai precisar também elaborar o seu próprio plano de contingência. Então vamos lá para o protocolo de prevenção. As crianças elas devem lavar as mãos com água e sabão toda vez que entrarem na instituição e também quando forem sair da instituição. Além disso, os trabalhadores eles devem manter as unhas curtas, os cabelos presos e também devem evitar o uso de acessórios como brincos, anéis e etc. Também devem respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre todas as pessoas durante todo o período de permanência dentro da instituição. Dentro do ambiente escolar, eles devem fazer a aferição da temperatura de todas as pessoas na entrada da escola e caso a temperatura seja acima de 37,8 graus, essa pessoa não vai poder acessar a unidade. Além disso, se a escola tiver mais de uma entrada, né, deve ser definida apenas uma entrada para que todas as pessoas consigam acessar a escola por aquele portão. Então, tanto os professores quanto os alunos devem acessar a escola pela mesma entrada. Além disso, também deve ser definido um espelho dentro da sala de aula para que os estudantes utilizem sempre as mesmas mesas e cadeiras para não ter a troca ali, né, de estudantes, um senta numa carteira, outro dia o outro senta na mesma carteira, deve ser definido um espelho de sala de aula. Se as escolas fazem a manipulação de alimentos, né, e tem sistemas de buffet, não vai poder funcionar, tá? Esses alimentos vão ser distribuídos individualmente para cada trabalhador. Além disso, a gente tem a questão das famílias que não querem voltar ainda, né, de maneira presencial. Então, a vontade das famílias deve ser respeitada. Os alunos que optarem por continuar no ensino remoto, esse ensino remoto precisa continuar até o final do ano letivo, sem prejuízo na frequência ou no rendimento escolar. E também, caso exista um caso suspeito, né, de coronavírus dentro da escola, as escolas precisam estabelecer uma sala de aula dentro da instituição específica para o isolamento desse caso suspeito. O protocolo, então, é bem extenso, tá, Karen? A gente separou aqui algumas questões mais importantes para que esse retorno presencial das aulas em Florianópolis
seja feito de maneira segura. É com você, Karen. Ok, Ana, obrigada pelas informações. Só reforçando, quem pode retomar as atividades presenciais? As cidades que estão dentro de regiões consideradas em risco moderado ou alto para a Covid-19. Nesse momento não é a situação de Florianópolis. Florianópolis está na situação de grave, estado grave para a Covid-19. Quarta-feira à noite é o dia que sai o boletim do governo do estado atualizando a situação das regiões. Então amanhã aqui no Meio-Dia Catarina a gente vai divulgar para você esse relatório e dizer se mudou alguma coisa, não só para Florianópolis, mas para todas as demais regiões do estado de Santa Catarina. Vamos aproveitar para atualizar a situação da pandemia. Hoje, aqui no estado, nós temos já 228.403 casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, sendo que deste número, mais de 218 mil são pessoas que já se recuperaram da doença. Hoje, com vírus ativo, 7.186 pessoas dentro do estado de Santa Catarina. Em relação ao número de óbitos, desde o início da pandemia, hoje o estado catarinense registra um número de 2.927 casos de pessoas que vieram a óbito por causa da Covid-19. Em relação à taxa de ocupação de leitos pelo Sistema Único de Saúde, a nossa taxa no estado hoje é de 56,7%. Olha, uma reunião do grupo de câmaras do Tribunal de Justiça nesta manhã analisou a legalidade da equiparação dos salários dos procuradores do Executivo com a Assembleia Legislativa. Por isso está chegando agora aqui no estúdio o comentarista político Roberto Azevedo, porque, inclusive, esse é o assunto do primeiro processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. Mas essa reunião especificamente, ela não está fazendo parte, ela não faz parte do primeiro processo. São coisas distintas, embora tenham relação. Boa tarde, Karen. Boa tarde a quem nos assiste. Talvez por isso é que os desembargadores decidiram não decidir nada. Porque eles entenderam que havia um conflito de interesses, ou seja, uma das partes envolvidas no processo estava defendendo a própria causa e disseram que vão ter que o governador do estado, que não tem nada a ver com a história, vai ter que nomear um advogado que não tenha uma causa defendida pelo governador, ou seja, a equiparação, para defender os interesses do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Vocês não entenderam nada? Pois parece que os desembargadores também não entenderam muito também. Porque o relator, Pedro Abreu, desembargador, queria votar. E o desembargador Ronei Daniele levantou essa questão do conflito de interesse. Uma das coisas era, precisa citar, ou quer dizer, mandar uma intimação para alguém ser nomeado o advogado responsável pela defesa do Estado. O Tribunal de Contas também é Estado, não é só o Executivo, é a Assembleia, Poder Legislativo, Poder Judiciário, todo mundo é Estado. Mas a questão não é essa, a questão é que este assunto, Karen, como você bem colocou, está diretamente ligado ao processo de impeachment. O primeiro que corre na Assembleia. E se está ligado ao processo de impeachment, o primeiro que corre na Assembleia, evidentemente que qualquer decisão do Tribunal de Justiça vai ter repercussão no Legislativo. Só que a votação na Assembleia Legislativa, que pode determinar o afastamento de Carlos Moisés e Daniela Rainer, é na sexta-feira, dia 23. Portanto, daqui a alguns dias. Está bem próximo, né? E o Tribunal de Justiça até lá não vai ter decidido essa questão. Quer dizer, a matéria não estará pacificada. Não teremos uma decisão se é legal ou não é. Quem é que entrou com essa ação que está sendo decidida lá no Tribunal de Justiça? A Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina contra o Tribunal de Contas do Estado. Porque o Tribunal de Contas do Estado suspendeu cautelarmente, quer dizer, provisoriamente, um parecer da Procuradoria-Geral do Estado que fundamentava a decisão da Secretaria Estadual de Administração, que fez a equiparação dos salários dos procuradores do Estado com os da Assembleia. Viram como o assunto é complexo? É tão complexo que agora deram uma embarrigada. Obviamente, nenhum desembargador vai votar, vai emitir um parecer, vai tomar uma decisão em cima de alguma coisa que ainda está pendente. Será que não foi uma maneira de... sem querer, querendo deixar para lá para que essa decisão não influencie a do dia 23? O que corre o risco, Karen, é que no dia 23 se tome uma decisão e que essa decisão seja nulo de pleno direito, quer dizer que ela não vale a nada. Por causa dessa que não foi tomada ainda. O ideal seria suspender a votação do Tribunal Especial
de julgamento lá na Assembleia. Isso seria o ideal. Mas ideal e política nunca andam juntos. É verdade. Obrigada, Roberto. Grande abraço. Até a próxima. Olha, depois do intervalo, você vai conhecer a história do seu Edelim e da dona Maristela. Eles são agricultores catarinenses que encontraram na união do casal e na diversidade de produtos o segredo do sucesso da família. Até já!